Bom dia, o Jornal da Manhã está no ar e vamos falar sobre a decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, que pode tornar o não pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, em crime. O repórter José Porto tem mais informações sobre o assunto. Bom dia, Porto. Aqui em Mato Grosso há uma preocupação a mais da classe empresarial já a partir do dia 1º de janeiro. É que entram algumas taxações de setores que eram, de alguma maneira, tinham aí uma espécie de subsídio, de incentivos, e segmentos do comércio já são impactados com mais encargos, inclusive do ICMS. E essa decisão da Suprema Corte, ou seja, do Superior Tribunal Federal, que deve ser concluída essa votação já nessa quarta-feira, criminaliza aquela história do empresário que não pagar o ICMS ou que não fizeram o encaminhamento aí do recolhimento do imposto. É uma medida que preocupa e assusta a classe empresarial, não por uma questão de cumprir leis, mas é que o sistema tributário brasileiro, e no caso do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, já tem aí uma dificuldade, diferenças de alíquotas, já é uma dor de cabeça para o empresário até encaminhar esses recolhimentos. E na base, os governos já arrecadam isso até de forma eletrônica. Já é praticamente pré-estabelecido esse imposto. Só que agora é um peso muito grande sobre a classe empresarial, onde a contrapartida que vem justamente dos governos, tanto federal quanto estadual, é mais complicada ainda. Como que fica essa história? Nós vamos conversar com o presidente da FACMAT, Jonas Souza, que a entidade representa hoje 54 associações no estado de Mato Grosso e mais de 18 mil empresários. Presidente, diria assustador, mas por outro lado, a justiça não se questiona a questão de leis. Mas na ponta, a consequência disso é de um impacto muito grande no momento em que a economia tenta uma reação, o desemprego ainda está em alta e o empresário está preocupado em como manter as portas abertas. É verdade, é uma preocupação muito grande porque é mais uma faca no pescoço do empresário. Nós estamos com essa decisão aí do Supremo Tribunal Federal assustados. A que ponto nós vamos chegar, a que ponto o poder do governo do Brasil, o sistema governamental nosso vai pôr a mão forte dele em cima do empresário para fazer com que ele assuma e aguente mais esta imposição de criminalizar o recolhimento do imposto de ICMS. Então, é muito difícil. Se criminalizar o Estado, por outro lado, da parte empresarial, pelo descumprimento de várias ações, a gente travaria o país nessa discussão só na justiça, presidente. É muito complicado, nós temos que trabalhar, nós estamos esperando aí a reforma tributária nacional que pegue e organize um pouco e limite de alguma maneira os estados com aumento de impostos, e a gente também espera que essa decisão do Supremo Tribunal Federal a gente também consiga mudar essa legislação a nível nacional. Nossa confederação e as associações comerciais do Brasil inteiro vão se mobilizar com as bancadas federais que têm relação conosco para trabalhar essa questão, porque é impossível se trabalhar desta forma, gerar emprego e renda num país onde você, como empresário, pode ser acusado de criminoso, você pode estar sujeito à prisão. Então, isso é inadmissível, e por conta de poucos ou de uma camada de empresários que não cumprem com suas obrigações, você pega e faz uma legislação que afeta todo mundo. Então isso é muito grave, é uma coisa que nós repudiamos mesmo. Não tem como aceitar isso e continuar com coragem, com desenvoltura para continuar empreendendo no país. Bom, de alguma maneira, né, os governos têm uma parcela, eles que encaminharam essas ações perante a própria justiça. Mas, por outro lado, é uma demonstração de que o Estado, ou seja, o fisco, seja o brasileiro estadual, os fiscos estaduais, não vem fazendo a lição de casa, que é fiscalizar. Porque se não paga o imposto, porque o Estado não está fiscalizando adequadamente. Agora, o senhor colocou aí, além de repudiar a classe empresarial, pode fazer o quê nesse momento para... ou seja, não há como reverter mais uma ação que já está numa votação de 6, né, a 3 no STF, e deve passar
esse peso, né, essa régua da justiça no sistema tributário? Nosso trabalho agora é no Congresso Nacional. Nós temos uma frente parlamentar em Brasília, que tem lá 201 membros, deputados e senadores, e essa frente nós vamos trabalhar para ver qual que é a estratégia que nós vamos usar, qual é a maneira com que nós vamos conduzir isso de uma forma que a gente consiga restabelecer a paz e o sossego para se empreender no país. O que mais choca, o que mais chama a atenção quando vê uma medida dessa sendo colocada em prática, presidente? É muito difícil. O empresário ele tem uma série de situações, de condições de mercado, de mudanças, de legislações complexas, de estrutura de advogados e de contadores para entender toda a nossa legislação. E, além do que, vem mais uma situação dessa. Então, isso colocado é mais um entrave, é mais uma coisa para se preocupar, para se trabalhar, para gastar tempo, gastar energia e não em produzir, em criar emprego, em criar renda, em crescer, se desenvolver, ajudar a desenvolver o Estado. Então, nós temos que nos concentrar na produção, temos que nos concentrar no consumo, nós temos que nos concentrar na renda, de gerar emprego para a população, para que a renda se estabeleça, o consumo aumente e o nosso Estado se desenvolva. É isso que nós precisamos fazer. E não criminalizar a maioria, sendo que só uma pequena parte que não cumpre com as obrigações. É isso, é essa a dificuldade mesmo e de se aceitar. Não se pode colocar todo mundo, se medir todo mundo pela mesma régua. Então tem que colocar peso para quem tem a necessidade de se colocar, que se haja com rigor, mas que os outros tenham paz e sossego para poder produzir. Muito obrigado pelas informações. Jonas Souza, que é o presidente da FACMAT, a Federação das Associações Comerciais de Mato Grosso, entidade aí com 54 associações e que representa 18 mil empresários em Mato Grosso. As imagens do Evaldo Santos, José Porto para o Jornal da Manhã.